Preste atenção. Todo inventor, todo criador, primeiro ele cria para depois testar. Eu tenho aqui em minhas mãos um smartphone. O criador desse smartphone, ele primeiro fez um projeto. Ele sonhou, ele idealizou, ele convidou diversos profissionais, com certeza, para fazer parte desse projeto. Fizeram, com certeza, o primeiro protótipo. Testaram, melhoraram, avaliaram, distribuíram para algumas pessoas, testarem também, voltaram para a fábrica, talvez refizeram e foram e estão sempre aprimorando o smartphone. É assim com qualquer produto. Eu lembro quando nós fomos comprar essas cadeiras, eles mostram para a gente, fazendo o teste, quantos quilos a cadeira suporta, e depois de muitos testes, muitos testes, eles determinam quantos anos darão de garantia. Eu lembro que quando nós compramos essas cadeiras, nós recebemos 5 anos de garantia. Agora compramos novos equipamentos. Alguns equipamentos são 3 meses de garantia, outros 6 meses de garantia, outros 1 ano, 2 anos. Por quê? Porque eles testaram, avaliaram, sabe que por 3 meses o produto não vai apresentar nenhum defeito. Outros produtos por 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Há carros agora saindo com 5, 10 anos de garantia. Mas para isso o fabricante fez uma série de testes. Ok? Tudo bem até aqui? Vocês estão entendendo? Agora preste atenção. Tem um fabricante que não precisa de teste. É o nosso Criador. Deus, quando nos criou, Ele não nos criou para fazer uma tentativa, não nos enviou para um laboratório. Primeiro, preste atenção, entenda a mente de Deus. Primeiro, Deus idealiza. Primeiro, Deus faz todo o projeto. Deus faz todo o planejamento. E depois que Ele tem tudo para essa pessoa, Ele diz, agora essa pessoa vai nascer. A pessoa já nasce completa. A pessoa já nasce com o seu projeto. A pessoa já nasce com o seu destino. Pastor, então quer dizer que tem pessoas que nascem com o destino de sofrer, nascem com o destino de viverem na rua, divorciada, o casamento não dá certo? Lógico que não, 1000 vezes não. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus ao meu e ao seu respeito são pensamentos de paz, de esperança e de nos fazer prosperar. A Bíblia diz que é a vontade de Deus, e você é a vontade de Deus, você é um projeto de Deus. A vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Deus não faz nada, Deus não cria nada para a vergonha, Deus não criou ninguém para a dor ou para o sofrimento. As pessoas que se desviam dos projetos que Deus idealizou para elas. É diferente. Então preste atenção. Deus, cada um de nós aqui, para cada um de nós, Deus desenhou um projeto. É totalmente diferente. Primeiro os homens idealizam o produto. Você pode ver que os smartphones, por exemplo, que é o que todo mundo tem aqui acesso, eles vão fazendo atualizações. Lembra daquele telefone que era um tijolão? Ele só servia para fazer ligações. Mas quando aquele aparelho chegou no Brasil, em países de primeiro mundo, já tinha aparelhos de smartphone, de telefone, que já mandavam mensagem, recebia, tinha acesso à internet. Eles foram liberando para os países em subdesenvolvimento aos pouquinhos. Deus não faz isso em nenhum lugar do mundo. Todo mundo que Deus cria, Ele já cria com todo o seu potencial. Ninguém, família rica, família pobre, culto, inculto, países de primeiro mundo, países de terceiro mundo, independente da classe social, da raça, da cor, da tribo, todas as pessoas que Deus criou, todas as pessoas que Deus determinou que nascessem, já nasceram com um potencial 100% estabelecido e todos capazes de vencer, de prosperar e de dar certo na vida. Tudo bem até aqui? Agora preste atenção. Eu, por exemplo, vou usar o meu exemplo.
Eu acredito piamente, eu não duvido nenhuma vírgula, que eu já nasci pastor. Eu já nasci para pastorear. Eu amo o que faço. Assim como o peixe ama nadar, eu amo pastorear. Talvez para algumas pessoas o ofício do sacerdócio seja um sacrifício, seja um peso. Para mim é uma leveza. Eu encaro tudo com maior naturalidade e sabendo que o meu Deus, no final, Ele vai fazer dar certo. No final, Ele vai nos tirar de toda e qualquer situação complicada. Mas preste atenção, eu disse aqui que eu nasci o quê? Vocês estão aí? Eu nasci o quê? Eu nasci o quê? Mas antes de ser pastor, eu era um bebê. Me tornei uma criança, um pré-adolescente, um adolescente. Eu trabalhei de servente de pedreiro, eu tive que vender picolé, eu tive que vender bolo, cocada, melancia, até chuchu na feira eu já vendi. Já vendi pipoca, já fui auxiliar de escritório, já trabalhei numa quitanda, já fui office boy, já fui vendedor, já fui diretor comercial, já fui diretor executivo de uma gravadora, já me tornei empresário, quebrei, fiz uma outra empresa de novo, depois eu entrei no seminário, me casei, depois eu fui consagrado a pastor. Ou seja, teve todo um processo para eu chegar a ser consagrado a pastor, mas eu nasci pastor. Nesse processo que muitas pessoas se perdem. É neste processo que muitas pessoas não têm paciência. É nesse processo que muitas pessoas praguejam, murmuram e perdem a bênção. É nesse processo que algumas pessoas perdem o caminho, perdem o sinal do GPS, do satélite e se dão mal na vida. Então eu quero hoje falar de um homem que é um exemplo para nós. Ele está na Bíblia, e ele em nenhum momento, apesar de todas as dificuldades que enfrentou, mesmo sendo rejeitado, lançado em um poço, vendido como escravo, esquecido numa prisão, ele não perdeu de vista o projeto que Deus tinha para ele. É isso que eu quero que você entenda. Se você pegar isso aqui, você pegou toda a mensagem. Não perder de vista o projeto que Deus idealizou para você. Não desperdiçar nem um milésimo de potencial sequer. Nem um centímetro de potencial sequer. É esse o nosso grande desafio. Eu estou falando de um homem chamado José. Diga comigo, José. Vamos ler algumas coisas que a Bíblia relata sobre José. Gênesis capítulo de número 37, versículos 4 ao 5. Vamos ler bastante versículo falando sobre José. Então anote por gentileza. Gênesis 37, versículos 4 ao 5 diz assim: Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Preste atenção, foi o pai que decidiu gostar mais de José. José não tinha nenhum problema com isso. José não pediu para o pai dele: goste mais de mim, me ame mais. Foi o pai que decidiu. Em vez dos irmãos resolverem o problema com o pai, passaram a odiar ainda mais José, e não conseguiam falar com José de uma maneira amigável. Versículo 5, certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Imagina, alguém tem uma bronca com você, você desenvolve um produto, um projeto, tem uma ideia, tem um sonho, uma visão, você compartilha, e por causa dessa visão, desse sonho, você passa a ser ainda mais odiado. É o que aconteceu com José. Versículo 8 de Gênesis 37, seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Versículo 11 de Gênesis 37, assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo.
A grande verdade é que esse pai aqui não era para refletir, era para decidir. Não basta só a gente refletir, a gente tem que decidir, tomar decisões em cima da nossa reflexão. Tem alguma coisa errada aqui. Gênesis 37, versículos 23 ao 28, diz assim: Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-los aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é o nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de pratas aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Agora deixa eu te falar, você já percebeu que essa é uma família problemática? Essa é uma família disfuncional. Os irmãos são 11 irmãos e eles se odeiam. O menos pior diz: não vamos matar, vamos vender como escravo. Esse é o melhor dos irmãos, que ainda tem uma certa consideração, que é do mesmo sangue. O pai reflete num problema que 11 garotos, 11 jovens estão envolvidos, e não faz nada. Então preste atenção, esses jovens eram bisnetos de Abraão, filho de Jacó, eram mensageiros da aliança de Deus para o mundo inteiro. O nome de Jesus Cristo surgiria da mesma árvore genealógica. Eles eram o equivalente a uma realeza das Escrituras, ou seja, era uma família que tinha uma certa importância na história da humanidade. Era dessa família, lá na frente, depois de diversas gerações, que nasceria o Senhor Jesus Cristo. E nós vemos aqui uma família totalmente complicada. Nesse episódio, aqueles jovens não passavam de uma família problemática da idade de bronze. Esses jovens podiam até ter tido um reality show somente para eles. Porque esse episódio, essa história é digna de um reality show. À sombra de uma árvore, a uma distância em que podia ouvir os apelos de José, aqueles irmãos mastigavam a carne de caça e compartilhavam o odre entre si. Agiam de maneira tola e cruel. O coração deles estava mais seco do que o deserto de Canaã. A comida era mais importante que o próprio irmão. Esse é o resumo desses garotos, do coração desses garotos, dos sentimentos desse garoto. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 37, versículo 4, parte B. Odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Esse era o nível dessa família. Eles passaram a odiá-lo ainda mais. Quantos de nós, não precisa levantar a mão, mas já fomos ou somos odiados pelos nossos irmãos? Quantos de nós, muitas vezes, ainda não falamos com os nossos pais? Não perdoamos o ex-marido, a ex-esposa, o ex-cônjuge? Bloqueou o filho no smartphone? Quantos de nós rompemos diversos relacionamentos? Odiamos cada vez mais que ouvimos o nome de tal pessoa? Odiamos ou somos odiados? Gênesis 37, versículo 5, parte B diz: eles passaram a odiá-lo ainda mais. O ódio só vai aumentando contra José. Gênesis 37, versículo 8, parte B diz: e o odiaram ainda mais, por causa do sonho do que tinha dito e do que tinha dito. Esta é uma família em colapso, completamente desorganizada. Talvez algumas pessoas estejam dizendo ou pensando: parece a minha família.
Ou parece a família do meu vizinho, da minha cunhada. José, naquele dia, ele não suspeitou de nada. José, ele não acordou e disse assim: hoje eu vou colocar uma roupa de couro, uma roupa mais firme, porque daqui a pouco eu vou ser lançado num buraco. Daqui a pouco eu vou ser vendido como escravo. Não. José, ele foi pego de surpresa, assim como eu e você, muitas vezes somos pegos de surpresas pelas adversidades da vida. A adversidade não avisa. Nós não nascemos, não amanhecemos sabendo e nos preparamos para determinadas lutas. Simplesmente elas aparecem. O diagnóstico do médico vem. José nem suspeitou do ataque. Naquele dia ele não imaginava nada do que aconteceu com ele. Não imaginava que aconteceria. Aquele ataque o pegou desprevenido. O poço de José veio sob a forma de uma cisterna. A Bíblia diz que lançaram José em uma cisterna, em um poço. Talvez o seu poço tenha vindo sob a forma de um diagnóstico médico. Você não estava sentindo nada, simplesmente pegou o exame e levou. E chegou lá, o médico disse: é um nódulo. Chegou lá, o médico disse: é uma ferida, é uma úlcera. Quem sabe o seu poço veio através de um diagnóstico médico. Quem sabe o seu poço veio através do divórcio e do abandono. Eu ouvi de uma senhora, essa semana, a pressão descontrolada, o diabetes lá em cima, nada, tomando insulina diversas vezes no dia e nada de abaixar, 300, 400, quando abaixava para 200. Os rins já comprometidos por causa do remédio da pressão. E eu fui visitá-la e eu perguntei para ela assim: quando que a senhora passou a ter problema de pressão alta? Ela disse: no dia que o seu pai me abandonou. No dia que o seu pai me abandonou. O poço da minha mãe foi no dia que o meu pai saiu de casa. Quando ela me falou isso ontem, eu como homem me senti envergonhado. Eu disse: quantas mulheres estão sendo lançadas no poço nesse exato momento? No poço do abandono, no poço do divórcio. E aí depois daquele momento eu continuei ali com a minha mãe e eu fui fazendo as contas de quantos anos ela tinha. Eu não quis mais perguntar nada para ela, mas eu fui fazendo as contas de quantos anos ela tinha quando meu pai o abandonou. Ela tinha 43 anos de idade. Eu voltei para casa pensando nisso. Até os 43 anos de idade, a minha mãe não tinha nenhum problema de pressão alta. Não precisava de nenhum tipo de remédio. Mas porque um homem o abandonou, porque um homem a rejeitou, a traiu, ela passa a ter esse problema de saúde. Qual tem sido o seu poço? É o abandono? É o divórcio? É a agressão física e verbal? O poço de José é que ele foi vendido, ele foi maltratado. As pessoas faziam promessas a ele e depois as quebravam. Ofereciam presentes para depois tomá-los. O poço de José foi ser vendido como escravo. O poço de muita gente, muitas vezes, é a violência. O poço é um tipo de morte. O poço é um tipo de quê? De morte. O poço é um tipo de morte austero e desprovido de água. Algumas pessoas não conseguem se recuperar jamais. Nele a vida se reduz a um único objetivo: sair e nunca mais se machucar. Mas não é tão simples sair de determinados poços. Não existe saída fácil para muitos poços na vida. Diga comigo: não existe saída fácil para muitos poços na vida. A história de José piorou antes de melhorar. Você já viu alguém assim? Que antes da história melhorar, ela piora ainda mais? Você já viu alguém dizer assim, usar essa expressão: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece? Eu faço tudo certo e parece que tudo dá errado. Quanto mais eu me esforço para agradar o meu marido, o meu cônjuge, a minha esposa, parece que mais ele fica chateado comigo. A história de José piorou antes de melhorar.
ao abandono, depois de seguir a escravidão, depois da escravidão uma armadilha e por fim a prisão. Ele sofreu um golpe absolutamente inesperado, acabou sendo vendido, foi maltratado. As pessoas, como eu já disse, faziam promessas para ele e depois as quebravam, davam presentes e depois tomavam. Eu gostaria que você notasse duas coisas, 2 pontos dessa mensagem, e em seguida eu vou terminar para nós orarmos. Primeiro ponto, que nós precisamos guardar isso e tomar para nós. Primeiro, José nunca desistiu do projeto de Deus da vida dele, e você também não vai desistir. Coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos e diga: assim como José nunca desistiu, eu também não vou desistir. O segredo da vida de José é que ele não desistiu do projeto de vida de Deus para ele. Deus desenhou um projeto, foi Deus que colocou o sonho em José, foi Deus que deu a visão para José, e ele não desistiu. A amargura não tomou conta de José. O problema de muitas pessoas hoje é que a amargura encontra espaço no seu coração. Há uma pesquisa de uma universidade americana que uma grande porcentagem de mulheres que são abandonadas pelos seus maridos, 1 ano e meio depois desenvolve algum tipo de câncer. E um dos principais é nódulos nos seios ou no ovário, câncer no ovário, no útero. Porque muitas mulheres guardam amargura, se tornam amarguradas. Lembra de Noemi, na Bíblia? O seu marido morreu, seus filhos morreram. Quando ela voltou para sua terra e disse: ai, Noemi, ela disse: não, por favor, não me chame de Noemi, me chamem de Mara. Mara significa águas amargas. Noemi disse: não, eu não sou mais Noemi, eu sou uma mulher amarga, eu sou uma mulher amargurada. José, ele não deixou a amargura tomar conta do seu coração. A raiva jamais sofreu a metástase que a transformou em ódio, jamais. Não deixe jamais a raiva crescer, criar raiz e se transformar ou sofrer uma metástase que transforma em ódio. Não deixe isso acontecer nunca na sua vida. A oração, o coração de José nunca endureceu. Quantas pessoas se isolam? Porque se consideraram injustiçadas, se consideraram traídas, rejeitadas, abandonadas e se isolam no seu mundo. O coração de José nunca ficou endurecido. A sua determinação jamais esmureceu. Irmãos, nós não podemos deixar o desânimo tomar conta da gente. A determinação tem que ser uma verdade na nossa vida. Se você quer que Deus tire você dessa, se você quer que Deus vire o jogo da sua vida, você precisa estar determinado, jamais esmurecer. Jamais esmurecer. José não conseguiu apenas sobreviver. A Bíblia diz que José, ele prosperou. Você sabia que tem muitas pessoas hoje em dia que elas sobrevivem? É um dito popular que existe por aí que diz: vende o almoço para garantir a janta. Não, Deus não projetou isso para ninguém. Deus não quer somente que você sobreviva, Deus quer que você prospere em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus eu profetizo, você vai sair dessa. Se você crê, diga glória a Deus, você vai sair dessa. Assim como José não apenas sobreviveu, mas ele prosperou, eu quero declarar como boca de Deus sobre a tua vida, que você vai prosperar em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que o oficial egípcio promoveu a escravo-chefe. Irmãos, às vezes você pode estar sendo escravizado, mas até o momento de Deus virar o jogo da sua vida, você não será qualquer escravo.
Já que vai ser escravo, tem que ser escravo chefe, porque Deus está com você. Vai lançar, o processo tem que passar na prisão. Na prisão você vai ser um líder. O carcereiro vai confiar os demais presos em suas mãos. Mas você não pode fugir dos processos. A Bíblia diz que o oficial egípcio promoveu a escravo-chefe. O diretor da prisão o elevou acima dos demais condenados. Até mesmo o faraó, o maior soberano do planeta da época, deu tapinha no ombro de José e o nomeou primeiro-ministro do Egito. Ou seja, o cara agora está prosperando. No fim da vida, José era o segundo homem mais poderoso de toda a sua geração. O cara que foi odiado pelos seus irmãos, o cara que foi lançado no poço, o cara que foi vendido como escravo, o cara que foi lançado numa prisão, o cara que foi esquecido numa prisão, o cara que foi odiado por todos, agora ele é o primeiro-ministro de uma nação. Na verdade, José já nasceu como primeiro-ministro, mas tinha que passar por todo o processo. Entenda isso. José já nasceu primeiro-ministro do Egito, mas teve que passar por todo o processo. Bate no ombro do seu irmão, se você tem liberdade para isso, e diga: não fuja dos processos. Não fuja dos processos. Fala para ele assim: os processos são muito importantes. Muitos de nós, ouça isso aqui, queremos ser, mas estamos querendo fugir dos processos. Muita gente quer a plataforma, mas não quer atender no gabinete. Muita gente quer os holofotes. Já tivemos centenas e centenas de células aqui nessa igreja. Todo mundo queria ser líder, era muito bacana. Nós dávamos certificado, lembra? Muito presente, as pessoas ganhavam, os líderes ganhavam. Mas muitos também, depois que via o que era ser líder, fugiam da raia. Muita gente quer prosperar em todas as áreas da vida, e Deus tem prosperidade para todos nós. Mas existe processo. Quem está me entendendo diz amém. No fim da vida, José era o segundo mais poderoso de toda a sua geração. Não é exagero afirmar que ele salvou o mundo da fome. Ouça isso, José salvou o mundo da época de uma fome terrível. Eu fico perguntando como seria a história de José, como ficaria a história de José em um currículo. Não sei quantos tem liquidinho aí. Quem tem liquidinho? Como seria a história, o currículo de José no liquidinho? Eu escrevi mais ou menos aqui, não sei se está no telão, mas eu acredito que seria mais ou menos assim: José, filho de Jacó, graduado com honras pela Universidade dos Golpes Duros, diretor de esforços globais para a salvação da humanidade. Vamos ler juntos, está aqui? José, filho de Jacó. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. José, filho de Jacó, graduado com honras pela Universidade dos Golpes Duros, diretor de esforços globais para a salvação da humanidade. Quem quer fazer parte dessa universidade? Não existe sucesso sem luta. Não existe vitória sem enfrentar os problemas. Não existe, não existe, não existe. Talvez você diga: pastor, mas como ele venceu? Como ele conseguiu desabrochar em meio à tragédia? A grande verdade é que nós não precisamos especular muito, é só ler o que ele falou, ou o que fala na Bíblia sobre José. Cerca de 20 anos depois, os papéis se inverteram, irmãos. Agora, José era o forte e os seus irmãos eram os fracos. 20 anos se passaram. Quantos anos? 20, 2 décadas. Agora, José é o forte, é o primeiro-ministro do Egito, e os seus irmãos agora são os fracos. Sabe o que eu aprendi no mercado corporativo? Um diretor me ensinou isso bem cedo, eu tinha 19 ou 20 anos.
na área comercial, eu estava crescendo, e ele disse assim: Isaac, a vida é como uma roda gigante. Nunca pise em ninguém quando você estiver subindo, para não ser pisado quando estiver descendo. Nascemos como um bebê, nos tornamos uma criança, crescemos e nos tornamos adultos, responsáveis, homens e mulheres bem-sucedidos. Mas se geralmente terminamos a vida como uma criança novamente, pode ter o dinheiro que for, se você a velhice chegar, geralmente terminamos a vida como uma criança, dependendo de todos. Então preste atenção. Eles chegaram, os irmãos de José chegaram cheios de medo. Temiam que ele resolvesse dar o troco e jogá-lo em um poço que eles mesmos haviam de cavar. Mas José não fez nada disso. Na explicação de José, na explicação dele, conseguimos enxergar uma forte inspiração para as nossas vidas. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, aqui está a chave da nossa vitória. Nós precisamos entender e guardar isso no nosso coração. José escreveu, ele falou para os seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Eu vou ler de novo. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Segunda coisa e última que eu gostaria que você anotasse: nas mãos de Deus, o mal intencional se torna o bem eventual. Eu vou repetir. Nas mãos de Deus, o mal intencional do nosso adversário se torna o bem eventual. A Bíblia diz, preste atenção, que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Preste atenção no versículo. A Bíblia diz todas as coisas. O nosso problema é que por falta de revelação, nós pegamos coisas isoladas da vida e começamos a murmurar, começamos a praguejar. A Bíblia não diz que são coisas isoladas que vai contribuir para o seu bem. São todas as coisas que acontecem na sua vida, misturando tudo, batendo no liquidificador, em vez de te enfraquecer, vai te fortalecer. Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. José agarrou o pilar dessa promessa e se assegurou a ele como força da sua vida. Na sua história, nada foi usado para encobrir a presença do mal. Ao contrário, encontramos manchas de sangue e marcas de lágrimas em todo lugar. O coração de José foi esfregado diretamente contra as pedras da deslealdade e da injustiça. Mesmo assim, vez após vez, Deus o redimiu da dor. A túnica rasgada se transformou em túnica real. Os irmãos rasgaram a túnica de José. Naquele momento foi sofrimento, injustiça e vergonha. Mas 20 anos depois, Deus transformou aquela túnica rasgada em túnica real para ele entrar no palácio do rei. Não chore se você está sentindo que as suas túnicas foram rasgadas. Se você está se sentindo injustiçado, não murmure, espere, porque Deus está trabalhando e você vai sair dessa. O poço se transformou em palácio. A família desestruturada conseguiu envelhecer junta. Todos os atos que tensionavam destruir aquele servo de Deus acabaram por fortalecê-lo.
todo o mal que Satanás intentar contra você, Deus vai pegar esse mal, vai tecer, e tudo isso vai te fortalecer. Creia nisso, em nome de Jesus. José disse: vós bem tentaste contra mim, disse aos irmãos, usando um verbo hebraico cujo significado remota a tecer ou trançar. Vocês teceram mal, ele dizia, mas Deus teceu de novo e transformou em bem. Fique tranquilo, diga para o seu irmão, fique tranquilo. Deus vai pegar tudo o que está acontecendo com você e já aconteceu. Ele vai tecer outra vez e vai transformar em bem. Aleluia. Pode ter certeza disso. E para nós encerrarmos, ao oferecer a história como a de José, Deus permite que estudemos os seus planos. Talvez você diga, mas que confusão, pastor. Os irmãos desprezando irmãos, busca por poder, fome e feudos familiares espalhados como pregos e sacos de cimento em terrenos vazios. A lógica de Satanás é simples e sinistra na história de José, assim como muitas vezes é na nossa história. A lógica de Satanás é simples e sinistra. Qual é a lógica de Satanás? Destruir a família de Abraão e assim destruir o seu futuro, Jesus Cristo. O problema não era com José. O problema, Satanás estava vendo lá na frente. Sabe, irmãos, cuidado com as suas decisões hoje. Porque Satanás não está preocupado com o seu hoje. Ele está preocupado com o seu futuro. Satanás, você já está liberto. Você já está curado. É lógico que a vida cristã, a gente tem que continuar pedalando. A nossa salvação está no processo. Não chegamos no final ainda desse processo. Mas nós já estamos bem criados para definir o que é certo e errado. Mas os nossos filhos não. Os nossos netos não. Os nossos bisnetos não. José era bisneto de Abraão. E Satanás, Abraão já estava lá atrás. E Satanás está de olho no futuro da descendência dessa família, que no futuro dessa descendência vai nascer Jesus Cristo. Se José tivesse parado, se José tivesse murmurado, se José tivesse largado o projeto de Deus para a vida dele de lado, talvez hoje nós não estaríamos aqui. Então preste atenção, Satanás, ele estava de olho em Jesus Cristo. O inferno inteiro, ao que parece, transformou em alvo os filhos de Jacó. Todos se odiando. Mas vejo aqui o mestre construtor em ação, o nosso Senhor e Salvador. Ele limpa os entulhos, estabiliza a estrutura e firma a cobertura, até que o caos de Gênesis 37, 24, lançaram-no na cova, se transforma no triunfo de Gênesis 50, 20. Mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Satanás pensa em jogar no poço, em matar, em vender como escravo, jogar numa prisão, e Deus já está de olho lá na frente, diz: eu vou pegar tudo isso e transformar em bem. Sempre eu digo que Satanás é um eterno frustrado, que ele pensa que vai vencer, que o plano dele vai dar certo, aí Deus entra em cena e acaba com os planos dele. Nenhuma arma forjada, diz a Bíblia, contra você prosperará. Deus é o mestre tecelão, o mestre construtor. Ele redimiu a história de José. E eu te pergunto, será que ele não pode e não tem poder para redimir a sua história também? Sim ou não? Sim, ele tem. Basta você ter calma. Basta você esperar somente mais um pouquinho. Lembra o que Deus falou para o Fabinho através da minha boca? Espera mais uma semana. Espera mais um pouquinho. Só o fundo de garantia dele caiu, porque ele recebeu uma direção do céu. Preste atenção. Todos nós temos a capacidade de superar. Todos nós. Todos nós também temos medo de que a depressão nunca passe, que os gritos nunca cessem, que a dor nunca acabe. No fundo do poço, cercados pelas paredes altas e pelos irmãos enfurecidos, perguntamos:
Será que o céu cinzento irá se abrir? Será que esse fardo pode se aliviar? Nos sentimos travados, aprisionados, trancados, predestinados ao fracasso. Será que conseguimos sair desse poço? Muitas vezes nós perguntamos, e a resposta para você hoje é: sim, se você não desistir. Sim, você vai sair desse poço, você vai sair dessa, é só você não parar. A libertação está na Bíblia, assim como o samba para o carnaval, alta, sonora e preenchendo todo lugar. É como a cova dos leões para Daniel, a prisão para Pedro, o grande peixe para Jonas, a sombra de Golias para Davi, a tempestade para os discípulos, a doença para os leprosos, a dúvida para Tomé, a sepultura para Lázaro e as correntes para Paulo. Deus nos faz sair de tudo que nós entramos. Deus faz sair de tudo que muitas vezes Satanás prepara para nos parar. Diga para o seu irmão: você vai sair dessa. E eu quero terminar fazendo a leitura de alguns textos bíblicos, que o povo de Deus em alguns momentos pensaram que não iam ter saída, mas no momento que eles olharam para o alto, que eles clamaram, Deus abriu o caminho. Êxodo capítulo 14, versículo 22, diz assim: e os israelitas atravessaram por meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda, a travessia do mar. Eles olharam para trás, nós cantamos aqui, viram Faraó, olharam para frente, água. Eles pensaram: vamos morrer. Deus só disse para Moisés: Moisés, o que você tem na mão? O cajado. Então levanta. O mar se abriu. Você tem um cajado na sua mão. Você tem a palavra de Deus. Você tem o sangue do Cordeiro. Tome posse da palavra de Deus. Viva a palavra de Deus, que todo mar que tiver na sua frente vai se abrir. Glória a Deus. Aleluia. Deuteronômio 29:5. Durante os 40 anos que os conduzi pelo deserto, disse Moisés, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés se gastaram. Isso é o que, gente? Milagre. 40 anos no deserto. Irmão, nós sabemos que o suor do nosso corpo rasga a roupa, enfraquece o tecido. O suor do pé estraga o sapato, o calçado. 40 anos, disse Moisés, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés se gastaram. Milagre. Salmos 23:4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas, e não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Aleluia. Esse é o Deus que você serve, querido. Salmos 77:19, lindo isso aqui. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Deixa eu te falar, se coloque de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não ande, por favor, só fique de pé. O ato de sair, de passar por, é um dos favoritos de Deus. O ato de sair de, passar por, é um dos favoritos de Deus. Deus vai fazer você sair dessa situação. Ele vai te dar graça e força para você passar por essa situação. Ele é mestre nisso. Isaías 43, versículos 2 ao 3 diz assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você, disse o Senhor. E quando atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Seba em troca de você, diz o Senhor. Você vai? Você vai? Você vai? Só quem crê, diga: você vai?
Fale na primeira pessoa, diga eu vou sair dessa. Agora preste atenção, ouça isso aqui. Não será sem dor, não será rápido, mas Deus vai usar essa bagunça toda para o seu bem. Por enquanto, não seja tolo e nem ingênuo, mas também não se desespere. Com a ajuda de Deus, você vai sair dessa. José tinha 17 anos quando os irmãos o abandonaram. Depois tinha pelo menos 37 anos quando tornou a vê-los. Mas os anos se passaram antes que ele tornasse a ver o pai. Deixa eu te falar uma coisa para a gente orar. Preste atenção. Às vezes Deus tem o seu próprio tempo. Às vezes Deus tem o seu próprio. Você acha que está demorando e para Deus nem começou. Você acha que foi rápido e para Deus começou há 1000 anos atrás. O tempo de Deus é diferente para nós. Presta atenção nisso aqui. 120 anos para preparar Noé para o dilúvio. Deus usou 120 anos para preparar Noé para o dilúvio. 80 anos para preparar Moisés para a sua obra. Deus chamou o jovem Davi para ser rei, mas mandou-o de volta para pastorear as ovelhas. Ele chamou Paulo para ser apóstolo e isolou na Arábia por cerca de 3 anos. Jesus permaneceu na terra por 3 décadas antes que pudesse construir algo além de uma mesa de jantar. Quanto tempo Deus irá demorar com você? Eu não sei. Ele tem o seu próprio tempo. A história dele não se redime em minutos, mas em vidas. A história de Deus não se redime em minutos, mas em vidas. Deus está preparando você e você vai sair em nome de Jesus. Mas deixa eu te falar, Deus vai usar essa bagunça toda para o bem. Não conseguimos enxergar mais que uma bagunça. Deus vê tudo como uma chance perfeita para treinar, testar e ensinar ao futuro primeiro-ministro chamado José. Vemos apenas uma prisão. Deus enxerga um forno que está moldando você. Vemos a fome. Deus enxerga a restauração da linhagem escolhida. Chamamos aquilo de Egito. Deus chama de custódia protetora. Que os filhos de Jacó podem escapar da bárbara de Canaã e se multiplicar em abundância em meio à paz. Vemos os truques e as armadilhas de Satanás. Deus enxerga apenas um Satanás confuso e derrotado. Você é uma versão de José para essa geração. Bata na mão do seu irmão e diga: você é uma versão de José para essa geração. Você é, Paulo, uma versão de José para essa geração. Você é, guitarrista, uma versão de José para essa geração. Creia. Você é Andréia, você é Laura, você é Juliana, você é uma versão de José para essa geração. Olha aqui, você representa um desafio para o plano de Satanás. Você representa um desafio para o plano de Satanás. Você carrega algo de Deus dentro de si, algo nobre e sagrado de que o mundo precisa: sabedoria, bondade, perdão, forças. E se Satanás neutralizar você, ele conseguirá calar a influência que você exerce. Não deixe nada e ninguém para você. Deus é com você. Você vai sair dessa em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. A história de José está na Bíblia por um motivo, eu creio: para ensinar você a confiar que Deus superará o mal. Deus superará o mal. O que Satanás intenta para o mal, Deus, o mestre tecelão e mestre construtor, transforma para o bem. José seria o primeiro da fila a contar para você que a vida no poço é terrível. Talvez você diga: pastor, o senhor fala assim porque o senhor não está na minha situação. Ninguém está dizendo que não dói, ninguém está dizendo que é fácil. A vida no poço é terrível, mas apesar de toda a podridão daquele lugar,
Será que o poço não serve para nada, meus irmãos? Serve sim. Ele força você a olhar para cima. Alguém lá em cima tem de descer aqui embaixo e estender a mão para você. Foi o que Deus fez por José, e Ele vai fazer e está fazendo por você. No momento certo, do jeito certo, Ele vai fazer o mesmo por você. Eu vou repetir: no momento certo, do jeito certo, Deus vai fazer o mesmo que fez por José para você. Com você. E eu quero terminar lendo Salmos de número 121. Diz assim, o salmista escreveu: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que eu tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele estará sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. Amém. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou. Ei, você vai sair dessa. Você vai sair dessa. Você vai, em nome de Jesus. Somente creia, não se desespere, confie nele. Com a ajuda de Deus, você vai